Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem e se cuidando na medida do possível. Então, começando nossa sexta e última aula desse semestre, né? Nós vamos falar sobre quadriláteros e hexágono regular. Vou trazer para vocês propriedades relacionadas a esses polígonos. E para concluir esse semestre, né? Então, no próximo semestre, então, a gente vai começar com círculos para fazer a introdução à trigonometria. Então, eu pensei em trazer essa aula de círculos antes de terminar esse semestre, mas devido a uma certa correria e também por ser bastante conteúdo para ser abordado, principalmente por ser no final desse semestre, então eu optei para deixar pelo próximo. Muito bem, então vamos começar então, efetivamente, nós vamos falar sobre alguns quadriláteros e começando pelo polígono, pelo paralelogramo, perdão. Então, algumas das suas propriedades. Os dois ângulos opostos são sempre congruentes. Aqui, se vocês notarem, nós temos esse ângulos aqui nessa figura que eu já trouxe para vocês. E o ângulo oposto seria o que estaria à frente ao outro ângulo. Então, se a gente parar para pensar nesse ângulo aqui que eu estou mostrando para vocês, D, vou chamá-lo aqui de alfa. O ângulo oposto a ele seria o ângulo que está no vértice B. Então, eu anoto aqui como alfa também. E o que seria o ângulo A, que eu vou chamar de beta, e o oposto dele, então, seria esse ângulo do vértice C. Muito bem. Então, os opostos são congruentes, então esses ângulos possuem a mesma medida, por isso que eu coloquei de acordo com esses símbolos. Então, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes, isso significa que o que estaria oposto deve ser paralelo e deve ser congruente, que seria a mesma medida. Então, esse lado aqui seria o que é oposto a esse, é congruente e paralelo, assim como essas bases aqui, então seria também congruente ao oposto. Dois tracinhos. Próxima as diagonais interceptam os seus pontos médios. Trazendo aqui, então, já a figura com as diagonais, se vocês repararem nesse ponto aqui, seria o ponto médio em relação à diagonal. A diagonal seria essa extensão, esse segmento que interliga os pontos opostos do A ao C, assim como do B ao D. Essas seriam as suas diagonais e exatamente onde fica o ponto médio dessas diagonais e por isso que elas se cruzam. Mostra aqui o cruzamento no ponto médio. Então, e os dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Então, por exemplo, A e B são ângulos consecutivos um ao outro. Dessa forma, isso significa que a soma deles é 180 graus, então a gente denomina como suplementar. Deixa eu só colocar aqui. Alfa mais beta igual a 180. Não esquecendo. Eu vou só apagar esse círculo aqui. Enfim. E agora a área. Eu tirei as diagonais para ficar mais fácil de visualizar. Então, para a gente achar a área desse paralelogramo, é muito simples. A gente vai simplesmente ter o produto da base pela altura desse paralelogramo. A base seria essa extensão aqui, BD ou AB. Essas seriam as bases. Então, seria todo esse segmento aqui, é o valor da base. E a altura seria essa extensão aqui, que estaria partindo de um vértice perpendicular, ou seja, aqui tem aqui a formação de um ângulo de 90 graus, a sua base e esse vértice oposto ao segmento, né, que seria perpendicular, então, a essa altura. Então, aqui
a altura. E se vocês repararem, aqui forma, então, um triângulo retângulo. E seria, então, exatamente a altura desse triângulo retângulo. Para a gente achar a altura também, a gente também poderia fazer uma extensão aqui desse segmento para fora, aqui. E toda essa extensão aqui também seria a altura, seria a mesma altura desse triângulo que eu formei aqui. Então, a área será a base vezes a altura. Muito bem, agora o retângulo. Eu já trouxe aqui o desenho do retângulo para vocês. E o retângulo, ele possui, além das propriedades do paralelogramo, como nós vimos, que é os dois ângulos opostos são sempre congruentes, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes, as diagonais se interceptam nos seus pontos médios e os dois ângulos consecutivos são suplementares. Além dessas, tem mais duas outras propriedades, que são as diagonais são congruentes, então elas possuem a mesma medida, não necessariamente que o paralelogramo tenha, não, também é congruente, perdão. Só que, diferentemente, os ângulos são retos. Então, aqui já tracei as diagonais para vocês. Esses aqui seriam os ângulos retos. E as diagonais também, ó, que elas se interceptam no ponto médio. E elas são congruentes. Toda essa extensão aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, essas duas aqui, elas possuem a mesma medida. Então, para fazer a fórmula da área do retângulo, desculpa, é também a área pela altura. Oh, perdão, a base vezes a altura. Essa seria a nossa base e essa a altura. E para achar a diagonal, ó, a gente tem aqui a diagonal que está, né, dividindo esse retângulo bem ao meio. Porque, se vocês repararem, tem a formação de dois triângulos aqui, ó. Seria, tem um aqui e outro aqui, que seria, então, o triângulo BCD e ABID. Então, se vocês separarem, a diagonal seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, para a gente achar a diagonal, então a gente poderia aplicar um teorema de Pitágoras. Então, a gente tem aqui que a diagonal será igual a base vezes base ao quadrado vezes a altura ao quadrado. Então, para a gente achar a diagonal, é só a gente passar esse quadrado para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Então, D igual a raiz e a soma. Base mais B ao quadrado mais H ao quadrado. Certinho? Muito bem. Continuando, então, o nosso losango. Além das propriedades do paralelogramo, o losango também possui outras propriedades. Os quatro lados dele são congruentes, isso significa que eles possuem a mesma medida. Aqui, como eu estou simbolizando para vocês. As diagonais são bissetrizes de seus vértices e perpendiculares entre si. Ou seja, ó, eu trouxe aqui para vocês já o desenho da diagonal. E para a condição de ser uma bissetriz, isso significa que esse segmento de reta estaria dividindo o ângulo
que parte desse vértice e divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, vejam bem, temos aqui esse vértice aqui é esse, e partindo desse vértice está saindo uma bissetriz que, coincidentemente, é a diagonal desse losango. Então, quando ele intercepta esse ângulo, então ele vai formar dois ângulos iguais. A gente tem um ângulo aqui, então esse ângulo aqui, que estaria formado nesse vértice aqui, RSU, seria então o mesmo ângulo que STU, né? Seria de acordo com estaria entre esses dois segmentos, né? SU e ST, isso que eu quis dizer, desculpa. Então, da mesma forma que esse ângulo aqui também vai ser igual a esse. Esse igual a esse. E esse igual a esse. Lembrando que os ângulos opostos, eles também são iguais. Então, esse ângulo aqui seria igual a esse R, e o ângulo S seria igual a um ângulo U, ele todo, né? Então, eu vou colocar aqui dois risquinhos, porque esse ângulo aqui, só essa extensão aqui seria igual a esse lado aqui. E a área, então. Então, a gente tem aqui essa diagonal, que seria a diagonal maior. Eu vou falar da diagonal e vocês vão entender por quê. Essa seria a nossa diagonal maior, então eu vou chamar de desão. E essa diagonal aqui menor, a gente chama de desinho. Então, para a gente achar a área, seria a diagonal maior mais a diagonal menor dividido por 2. Bom, agora falando do quadrado, além das propriedades do paralelogramo, né, todos esses quadriláteros que eu apresentei até agora, eles apresentam também essas propriedades do paralelogramo, e é importante que a gente entenda essas propriedades, porque diz respeito às condições de existência desses polígonos. Então, para que eles existam, elas precisam que apresentem essas condições, essas propriedades que eu mostrei para vocês. Então, agora falando sobre o quadrado, os quatro lados eles são congruentes, então seriam todos esses lados aqui. Já vou escrever aqui, L seria o lado do quadrado, seria essa medida L. E as diagonais são bissetrizes de seus vértices e perpendiculares entre si. Se vocês separarem, o quadrado também possui as propriedades do losango, né? As diagonais são bissetrizes e perpendiculares. Então, a gente... eu até esqueci de comentar isso no anterior. Aqui, perpendicular, então aqui a gente tem a formação do ângulo de 90 graus. Perpendicular, ó, essa diagonal aqui, ela vai ser perpendicular, tem a formação do ângulo de 90 graus. Então, dando continuidade aqui, as diagonais são bissetrizes de seus vértices e perpendiculares entre si. Então, aqui a gente tem a formação do ângulo reto, e nós sabemos que esse ângulo aqui todo é 90 graus. E como é bissetriz, então a gente tem a formação aqui de ângulos de 45 graus. Vou colocar em outro lugar para ficar mais fácil de ver. Aqui. Então, esse ângulo aqui e esse daqui apresentam 45 graus.
Dessa forma, isso faz com que o quadrado ele também seja um losango, porque ele apresenta essas mesmas características. Mas isso não significa que todo losango seja um quadrado, porque o losango não apresenta todos os lados, perdão, ele não apresenta as mesmas características do quadrado. As diagonais são congruentes e os quatro ângulos são retos. Então, isso faz com que todo quadrado seja losango, mas nem todo losango seja um quadrado. Opa! Então, agora falando sobre a área, a diagonal e o raio inscrito e circunscrito do quadrado, a gente tem aqui esse quadrado e a gente sabe que ele tem todos os lados iguais, né? Como eu tinha colocado no slide anterior. Então, a gente sabe que a área será L ao quadrado, porque será lado vezes lado. E lado vezes lado, então, L ao quadrado. Eu já tracei aqui a diagonal. E se a gente reparar, a gente também tem a formação de dois triângulos aqui. Um aqui e outro aqui. Não tá bem bonito, mas enfim. E a gente tem então a formação aqui de um triângulo retângulo, né? Então a gente também pode encontrar a diagonal da mesma forma como a gente fez para o retângulo, né? Então a gente tem aqui que a diagonal ao quadrado é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual. A gente pode somar esses dois termos porque eles são semelhantes, né? Então será 2L ao quadrado. Então a gente isola o D, né? Passando a raiz quadrada para o outro lado. E como é uma raiz quadrada, então a gente pode cancelar esse quadrado aqui do L. Então, a gente vai encontrar que a diagonal será L raiz de 2. Agora, sobre os raios inscrito e circunscrito da circunferência em relação ao quadrado. Então, essa circunferência, nessa situação aqui, ela está inscrita ao quadrado, então ela está dentro desse quadrado. E eu vou traçar, então, aqui o raio dessa circunferência perpendicular ao lado ABC. E, então, esse raio, então, na verdade, vai ser a metade do lado desse quadrado, porque, ó, se a gente traçar uma linha aqui, seria basicamente não, seria então toda a extensão desse lado desse quadrado. Então, que também, coincidentemente, é o diâmetro dessa circunferência. Então, a gente pode admitir que o raio dessa circunferência seria, então, o lado dividido por 2. Agora, sobre a circunferência que está circunscrita ao quadrado, então a gente pode traçar aqui a diagonal, que também, coincidentemente, seria todo o diâmetro dessa circunferência. Então, para a gente achar o valor para a gente achar, então, o valor desse raio, então seria a diagonal desse quadrado dividido por 2.
seria, então, metade, a gente quer saber quer saber o raio, que é metade do diâmetro, né? Ó, lembrando aqui que esse D é diagonal, a diagonal do quadrado. E a gente viu que a diagonal é L raio de 2. Então, agora falando sobre o trapézio. Trapézio, então, é um quadrilátero convexo que possui os dois lados paralelos. Então, esse lado aqui seria paralelo a esse aqui. E os dois ângulos consecutivos de bases diferentes são suplementares. Se vocês perceberem, nós temos aqui um ângulo e a gente tem aqui outro ângulo. Diferentemente dos paralelogramos, o trapézio ele não possui todos os lados, todos os ângulos iguais ou pares de ângulos iguais, né? Então, o que diz respeito a ângulos consecutivos de bases diferentes, então, seria essa daqui, que eu vou chamar de alfa, e o consecutivo a ele, que seria após ele, seria desse vértice aqui, e só poderia ser ele porque é de base diferente. São suplementares, então isso significa, então, que eles apresentam, a soma deles é 180 graus. Outra coisa, outros elementos que eu não trouxe aqui. Essa seria a base maior do trapézio, dá para notar. Essa seria a base menor. E da mesma forma, a gente também pode traçar uma reta aqui. Essa seria, então, a altura desse trapézio. Então, a gente pode prolongar aqui esses dois lados. A gente também vai encontrar a altura. Muito bem. Agora, o trapézio, ele apresenta algumas classificações que eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas, o trapézio isósceles, e isso significa que ele possui os lados oblíquos congruentes. Trazendo aqui a imagem, os oblíquos seriam, então, os lados que estariam inclinados. Então, esse lado aqui é igual a esse. Dessa forma, nós sabemos que esse lado aqui, então, será igual a esse. Assim como esse será igual a esse. Então, os ângulos que estão nas mesmas bases são congruentes, assim como mostrei para vocês. Essa daqui é uma base, essa daqui é outra. E as diagonais também são congruentes. Então, isso significa que apresentam a mesma medida. Vou traçar aqui a diagonal. Essa diagonal é igual a essa. E trazendo a outra classificação do trapézio, que eu acabei dando um leve spoiler alguns segundos atrás. Então, nós temos o trapézio retângulo, e a definição dele é que ele possui dois ângulos retos. Então, a gente tem essa imagem aqui do trapézio, e então temos aqui a formação dos dois ângulos retos. Bom, agora falando sobre a base média. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios dos lados oblíquos, então a gente fez aqui, ó, a gente traçou um segmento de reta nos pontos médios dos lados oblíquos desse trapézio. Então, aqui, ó, seria um ponto médio desse lado, M1 que eu coloquei, e esse daqui é o ponto médio
estaria exatamente no meio desse lado, desse segmento do lado do trapézio. Então, se o segmento tem extremidades, então toda essa extensão aqui, ligada pelas extremidades, que são os pontos médios dos lados oblíquos desse trapézio. Então, ele é paralelo às bases, né? Dá para perceber aqui que eles apresentam aqui o paralelismo. E ele é igual à média dos comprimentos das bases. Então, a gente vai ter aqui que a base média será a base maior mais a base menor dividido por 2. Lembrando que essa seria, então, a base maior e essa aqui seria a base menor. Agora, sobre a área. Então, nós temos aqui mais um trapézio. E eu vou traçar a diagonal aqui nesse trapézio. E se vocês separarem, então tem a formação de 2 triângulos, que eu vou chamar aqui de A1 e A2. Então, para a gente achar a área desse trapézio, então a gente poderia então fazer a soma dessas áreas, né? Então, a gente tem aqui que a área, ou área total, é A1 mais A2. A gente tem aqui que essa base é a base maior, essa é a base menor. E se a gente prolongar, então, aqui esses dois lados, a gente encontra a altura. Então, a gente pode, então, fazer a substituição. A gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, relacionada ao triângulo 1. Então, base maior mais vezes altura dividido por 2, mais a área do triângulo 2. Então, que seria a base menor vezes a altura dividido por 2. Se a gente perceber, a área dividido por 2, altura dividido por 2, altura dividido por 2, aqui ó, a gente tem como um termo semelhante. A partir disso, então, a gente pode juntar esses termos semelhantes para poder fazer a equação aqui. Então, a gente pode assumir que base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se a gente fazer a distributiva, então a gente vai encontrar a mesma coisa que a gente encontrou aqui nessa parte anterior à equação, né, que a gente estava desenvolvendo. Então, a nossa área será base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nossa, não ficou muito legal esse B aqui, mas tudo bem. Bom, agora quase finalizando nossa aula, falando agora sobre o hexágono. Já trouxe o desenho do hexágono aqui para vocês. Então, todo hexágono regular pode ser composto em 6 triângulos equiláteros. Então, a gente... Ah, não, eu achei que tivesse feito a imagem. Então, eu vou traçar aqui, ó. Ó, tracei as diagonais. É que não tá assim muito certinho. Então, ó, vamos supor que esses triângulos são iguais. Então, isso assume que, né, que todos os lados desse, não só desse hexágono, mas dentro,
né, desses triângulos, então aqui seria L também, né, LL. O triângulo equilátero também possui todos os lados iguais. E, além disso, por ele apresentar esses triângulos iguais, então isso significa que ele é equiângulo também, né? Ele apresenta 120 graus cada ângulo aqui. Aqui. Perdão, aqui, na verdade, né? Tudo isso aqui seria 120 graus. E aí, aqui seria 60 graus. Muito bem. Então, para a gente achar a área desse hexágono, então é importante a gente lembrar uma coisa antes, né? A gente sabe que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Se nós temos 6 triângulos equiláteros que estão compreendidos nesse hexágono, então a gente basta simplesmente multiplicar esse valor, a medida dessa área por 6. Então, a área do hexágono será 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Não está bem escrito, mas a gente teve. Bom, agora então sobre os raios das circunferências inscrita e circunscrita ao hexágono regular. Então aqui eu já tracei para vocês eu já trouxe para vocês os desenhos da circunferência que está inscrita, então dentro desse hexágono, e circunscrita, então fora a esse hexágono. Então, ó, a gente tem aqui o triângulo equilátero, como eu desenhei na imagem anterior. E se a gente traçar aqui o raio perpendicular ao lado desse hexágono, ao lado desse triângulo, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, então a gente encontra a apótema, né, dessa circunferência, ou então a altura desse triângulo. Dessa forma, então, a gente sabendo qual que é o valor, como que calcula a altura desse triângulo equilátero, então a gente encontra o raio dessa circunferência. Então, o raio nada mais é que L raiz de 3 dividido por 2. E agora, sobre o raio da circunferência circunscrita ao hexágono, então, ó, a gente também tem aqui, ó, os lados do triângulo, né, como eu havia comentado, e a gente tem esse lado, né. E se vocês separarem, isso também seria correspondente ao próprio raio dessa circunferência, ó. Se a gente traçar tudo isso daqui, seria o diâmetro, né, da circunferência, e a gente só quer o raio, que é um lado também desse triângulo. Então, R é igual a L. Bom, eu fecho então aqui esse primeiro semestre. Basicamente, toda a geometria plana eu consegui contemplar com vocês, só vai faltar um pouco da questão dos círculos. E, a partir disso, então, a gente consegue dar introdução em trigonometria, que vai ser o cálculo das funções trigonométricas, do círculo trigonométrico, que isso daí também vai ser muito importante. Então, muito obrigada por quem me assistiu até aqui, peço desculpas por ter ou falado muito rápido, ou ter falado muito confuso, estou sempre disposta, aberta, né, para ouvir as recomendações, sugestões, críticas de vocês. Então, muito obrigada, vejo vocês daqui 2, 3 semanas, e é isso, até a próxima, então. Tchau, tchau.